Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Essa frase dita por Albert Einstein, um dos maiores gênios da física moderna, evidencia de maneira explícita que o universo é exatamente do tamanho da nossa capacidade inteligível de conseguirmos mensurá-lo. Mas ainda nos tempos modernos, é ilógico e completamente difícil conseguirmos ter uma concepção tão aprofundada e bem embasada acerca do universo, apesar de todos os avanços possibilitados pela tecnologia espacial. Se o universo fosse uma mesa de xadrez, as peças se moveriam por si só através de parâmetros milimetricamente pré-ajustados, e com a suprema inteligência artificial ou força invisível que seria capaz de mover cada uma das peças de modo a estabelecer o checkmate da existência humana, com configurações ainda incompreensíveis pelas leis da física. Mas afinal, como o universo surgiu? Como que ele ainda continua se expandindo? Qual o tamanho do universo? Qual seria a unificação entre a relatividade geral e a física quântica? Bem, essas são indagações que a física atual procura compreender. E hoje, no meu canal, iremos fazer uma abordagem científica exatamente sobre os parâmetros pré-estabelecidos na configuração inicial do universo desde os primórdios da criação. Para compreendermos bem os princípios que regem o universo, primordialmente é preciso sabermos a história geralmente aceita sobre ele, que é o modelo do Big Bang quente, com base no modelo de Friedman. Nesse modelo, descobrimos que, à medida que o universo se expande, qualquer matéria ou radiação nele esfria. A temperatura muito elevadas, as partículas se moveriam tão rápido que poderiam escapar facilmente de qualquer atração mútua pela força nuclear ou eletromagnética. Acredita-se que no Big Bang, o universo tivesse tamanho zero e seria infinitamente quente. Contudo, à medida da sua expansão, a temperatura da radiação decresceu, ao ponto que em um segundo somente após o Big Bang, ela ainda teria caído para 10 bilhões de graus Kelvin, cerca de 1000 vezes a temperatura do núcleo do Sol. Sabendo disso, já podemos introduzir o primeiro princípio que possibilitou a formação do universo, o princípio da exclusão de Pauli. Até hoje, estabelece que todas as partículas obedecem ao que se chama de princípio da exclusão, o qual afirma que duas partículas semelhantes não podem coexistir no mesmo estado, ou seja, elas não podem ter a mesma posição e a mesma velocidade. Mas acontece que, no estágio primitivo do universo, se a grande explosão não tivesse tido como margem o princípio da exclusão, os quarks, partículas elementares, não seriam capazes de formar prótons e nêutrons, tampouco formariam átomos juntamente com os elétrons, e isso possibilitaria um colapso total, como um maquinário descompensado, de modo que o universo nunca passaria de uma sopa de átomos ao acaso, incapaz de gerar matéria e tampouco vida, caso esse princípio não houvesse sido aplicado no início de tudo. Outro fato que se sabe é que partículas como prótons, elétrons, quarks e nêutrons são a unidade básica e primitiva de todo o universo. Assim, através de cálculos e anos de pesquisa, a ciência descobriu que existe uma quantidade desigual na distribuição dessas cargas, de modo que existe muito mais quarks do que antiquarks, partícula de antimatéria. Por meio dessa descoberta, foi possível constatar que sem dúvidas temos sorte de isso ser um padrão inhomogêneo, pois caso contrário, quarks e antiquarks teriam se aniquilado de modo a deixar o universo existir, porém cheio de radiação e com quase nenhuma matéria. Desse modo, haveria a tristeza de não haver galáxias, estrelas, buracos negros ou planetas onde a vida humana pudesse ter se desenvolvido. A única explicação plausível desse fato, porém, ainda não compreensível para a ciência, é que as leis da física não se adaptam à existência dessas partículas elementares. E sobre a configuração do universo? Qual seria a sua forma? Como se deu a origem da vida? Bem, a física moderna utiliza-se do princípio antrópico com base nas condições de contorno caóticas para explicar a possibilidade de existir vida. No entanto, segundo essa lógica científica, não haveria surpresa de seres inteligentes como nós observarmos que nossa localização do universo satisfaz todas as condições para a nossa existência. Porém, a própria ciência reconhece que todos os valores e pré-ajustes responsáveis por satisfazer o mantimento da vida humana parecem ter sido muito bem pré-ajustados por algo ou alguém para possibilitar o desenvolvimento da vida.
Por exemplo, se a carga de um elétron fosse ligeiramente diferente, as estrelas teriam sido incapazes de produzir radiação eletromagnética, também conhecida como a luz. Sendo assim, não existiria o fator crucial para o desenvolvimento da vida terrestre. Outro princípio que contesta a total compreensão gradual dos fenômenos pela física é a própria lei da gravitação universal de Newton. A lei da gravitação universal de Newton especifica que a força gravitacional dos corpos é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Mas há uma singularidade que nos permite compreender a complexidade de um dos fatores fundamentais que proporcionaram a estabilidade da vida na Terra. Se o expoente da distância fosse 3 ao invés de ser 2, todas as órbitas dos planetas não fechariam, e após algumas revoluções, todos os planetas do nosso sistema solar seriam brevemente consumidos pelo Sol. Caso o expoente fosse 4, em pouco tempo não haveriam planetas que os seres vivos pudessem habitar. Sendo assim, no estágio primitivo de desenvolvimento do nosso universo, onde teoricamente ainda não haviam leis universais, pode-se deduzir que algum fator primordial teve que colocar ordem no estágio altamente desordenado do universo. Apesar das singularidades, que são determinadas condições que as leis da física não são aplicáveis, é concebível, através do argumento cosmológico, que toda a história da ciência consiste na compreensão gradual de que os eventos não acontecem de maneira arbitrária, mas sim refletem sempre, em todos os casos, uma ordem subjacente que sem dúvida são ocasionados por Deus, o que anula todas as teses de alguns postulados científicos, incluindo a do princípio antrópico. Voltando à física ao estado inicial da incompreensão dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento da vida. Ademais, sem dúvidas, em um espaço amostral que chega próximo do infinito, parece haver relativamente poucos valores possíveis para os números que permitam alguma forma de vida inteligente, pois a maioria dos conjuntos de valores dariam origem a universos que, embora possam parecer muito belos, não conteriam ninguém capaz de admirar tal beleza. A partir desse pressuposto, podemos tomar isso como a principal evidência de um propósito de Deus na criação, e na escolha perfeita das leis da ciência por padrões relativamente bem colocados, de modo a possibilitar o estabelecimento e o mantimento da vida terrestre. A ciência parece ter revelado uma série de leis e parâmetros que, dentro dos limites estabelecidos pelo princípio da incerteza, nos informam como o universo vai se desenvolver ao longo do tempo. Até então, sabe-se que essas leis foram decretadas originalmente por Deus, mas, ao que tudo indica, desde então, ele deixou que o universo evoluísse de acordo com elas e sem intervir no seu funcionamento. Entretanto, como ele escolheu o estado ou a configuração inicial do universo? Bem, a única resposta possível é que ele escolheu essa configuração inicial por motivos que vão muito além da nossa compreensão. Os astrônomos costumam duvidar exatamente do estabelecimento de condições específicas que favoreceram o planejamento da vida, e atribuem à sorte ou ao acaso o feito mais magnífico da história da criação. Mas tal lógica sofre um equívoco ao não saber deduzir exatamente o que seria tamanha sorte para gerar toda forma concebível de seres conscientes como eu e você, e a dedução do estágio inicial do universo. O que comprova que a ciência moderna ainda caminha a passos muito curtos para conseguir compreender a real razão da nossa existência.